Acho que a gente já andou falando muito sobre isso e eu, essa semana, me peguei pensando, assim, depois de passar por uma situação, o quanto que comunicar não é só a forma como a gente fala, mas quando a gente fala de comunicação, a gente também fala do papel da escuta. Para além do como que eu tô falando, quais são as palavras que eu tô escolhendo, é também como que eu tô escutando as comunicações. Como que a pessoa que tá na minha frente tá recebendo isso, tá escutando isso. Comunicação é sempre uma via de mão dupla, né? Tem uma pessoa que fala, mas também tem uma pessoa que escuta. A escuta também faz parte do papel da comunicação. Oi, eu sou a Sara. Oi, eu sou a Laura. E o nó de hoje, então, vai ser conseguir explorar um pouco o papel da comunicação. Tanto nesse lugar de quem fala, quem expõe, mas também esse lugar que por vezes acaba ficando um pouco esquecido, que é de receber essa mensagem, de escutar. Como é que a gente se posiciona escutando, a gente realmente escuta ou a gente só tá ali esperando a nossa vez de falar? Quando a gente fala de comunicação também, como é que a gente tá comunicando, qual a importância, qual o papel? A comunicação, essa temática acabou atravessando vários dos nossos episódios, então a gente decidiu, por que não ter um episódio dedicado para conseguir explorar vários aspectos ligados à comunicação. E comunicação eu acho que é um assunto que dá muito pano pra manga, né? Porque no fim a gente sempre termina nessa ideia da importância do comunicar. Episódio passado a gente falou sobre a questão da expectativa, o quanto que a gente tem que comunicar, e eu acho que todas as relações passam por esse momento da importância do comunicar. Um tensionador que ficou muito em mim, assim, que quando eu penso, né, no comunicar, eu acho que é bem isso, dessa questão da escuta, como a gente iniciou falando. Eu tô escutando para responder ou eu tô escutando para compreender o que tá me sendo comunicado? E o oposto também, né? Quando eu tô comunicando alguma coisa de importância para mim, quando eu tô falando para essa pessoa tá me escutando para me compreender ou para se defender, para responder. Essa comunicação, ela tá indo mais na ordem do conflito ou ela tá indo na ordem da resolução? A importância da comunicação, acho que é indiscutível, é a gente conseguir expor o que está na nossa mente, lembrar daquele pressuposto básico. Ninguém tem bola de cristal, ninguém consegue ler o que passa na nossa cabeça, por mais que algumas coisas pareçam óbvias, por mais que algumas coisas pareçam muito claras. A comunicação é essa ponte entre o que está na nossa cabeça e o que o outro tem de informação, é como a gente consegue transmitir isso. Claro que é muito importante a gente olhar para como a gente comunica, como a gente expõe aquilo que está na nossa mente, que está dentro da gente, mas também um aspecto que por vezes fica escanteado é como a gente se posiciona nesse lugar de ouvintes dessa comunicação. A gente realmente está buscando compreender, buscando se colocar no lugar do outro, entender essa outra perspectiva, ou a gente está escutando já pensando como a gente vai rebater aquele argumento, como a gente vai se posicionar na hora de falar, como a gente vai se defender, como se a gente estivesse ali num campo de batalha, né? Cada um lança suas armas, ou seja, cada um fala os seus argumentos para atacar aquele oponente. E assim, quando a gente tá falando de comunicação, a gente não tá pensando num embate, mas sim em conseguir compartilhar ideias, compartilhar percepções, por vezes chegar num ponto em comum. Eu não sei como é que é pra ti, mas enquanto eu tava discutindo, eu fiquei pensando como dentro dos meus amigos, às vezes até mesmo comigo, pra ser bem honesta, toda vez que a gente fala do comunicar, ou preciso falar alguma coisa, né, preciso comunicar alguma coisa tem que ser comunicada nessa relação, parece que já gera um desconforto muito grande, uma ansiedade muito grande, e por vezes eu acho que a comunicação, ela vem muito atrelada com essa ideia de discussão, é problema, é treta, é alguma coisa ruim vai acontecer. Então, o quanto que, eu não sei aonde que isso se perdeu, eu não sei muito bem o porquê, mas quanto que comunicação ela já tá vindo atrelada a uma coisa ruim, sabe? Porque pra resolver algum conflito, por exemplo, tem que comunicar. Claro, por que que antes de virar um conflito, antes de virar um problema, antes de virar uma discussão, a gente não fala da comunicação como um recorte específico? Ok, algumas coisas acabam virando discussão, e daí aqui a gente pode ver juntas no episódio também que acontece que uma comunicação acaba virando uma briga ou uma discussão, mas o quanto que isso já tá vindo quase que um casamento. Sim, e sabe que eu acredito que parte disso seja das bagagens do repertório que a gente tem de comunicação. Se o que a gente tem de repertório é, bom, comunicação e aí expor o que eu tava pensando, expor o que eu tava sentindo, expor o desconforto, costumou sempre vir atrelado de briga, de discussão, de ofensa, de um caos, faz sentido que essa seja a minha bagagem, logo pensar em comunicar um desconforto já venha com uma ansiedade, uma angústia muito grande, né? E eu sinto que existe muito isso, essa dificuldade. E, infelizmente, eu acho isso muito triste, mas essa dificuldade de entender que existe um meio entre o 8 ou 80, ou não comunicar, ou comunicar
comunicar gerando uma terceira guerra mundial, briga e caos. A gente pode ter um meio de conversar sobre as coisas e, por vezes, essas conversas podem ser desconfortáveis e difíceis, mas isso não significa que vai ser uma discussão, uma ofensa, um grande caos. Nossa, eu penso em tanta coisa quando a gente fala sobre isso, porque eu acho que comunicação é simplesmente a única forma que a gente tem de se relacionar. Não tem como se relacionar sem a gente conseguir ter comunicações de todos os sentidos. E, de novo, comunicação não precisa só ser sobre coisas ruins e difíceis, mas acaba sendo, assim, porque é uma forma, é bem o que tu trouxe ali da questão da ponte, de ser a ponte daquilo que eu penso e do que o outro, enfim. Mas eu penso em tanta coisa, assim, eu acho que quando a gente fala de comunicação tem muito o como eu tô comunicando, o que eu tô comunicando, como o outro vai receber isso, como que o outro tá me escutando, quais são as minhas bagagens, as bagagens do outro, mas eu acho que também tem muito uma questão do sustentar o desconforto, de falar uma coisa que pode não ser legal, que é muito difícil isso. Eu vejo pessoas, e às vezes eu sou essa pessoa também, tenho dificuldade de comunicar uma coisa, porque eu não quero muito desagradar, não quero ser essa pessoa que pontua coisa chata e desconfortável, mas que é isso, a única forma. Vou eu ficar no desconforto ou eu prefiro tentar resolver isso? E também tem a questão do sustentar que talvez o outro não vai gostar de receber. Porque é isso, tu não tem controle de como o outro tá recebendo, tu só tem controle de como tu vai conseguir comunicar. Eu falei de muitos pontos sobre uma mesma questão. Exato. Que é a comunicação. E eu acho que pensando nessa ideia de o comunicar ser um sinônimo de discussão, eu acho que primeiro pode faltar um repertório de como comunicar sem discutir também. Sim. Porque isso, se a gente tem essa bagagem de que expor algo que tá na nossa mente pode envolver sempre discussão, muitas vezes é porque a gente nem tem um repertório, nem aprendeu, nem sabe como comunicar de uma maneira que não seja, ou que não se assemelhe, ou que não seja potencialmente lida como um ataque, como uma ofensa, como uma crítica. Mesmo em coisas desconfortáveis, mesmo pra eu falar, olha, não gostei do que tu fez. Mas existem muitas maneiras de colocar isso que podem diminuir a chance disso gerar uma discussão. Claro, a gente controla o que a gente comunica, não como o outro recebe. Mas, obviamente, a gente pode tentar construir essa fala de uma maneira mais assertiva e não necessariamente agressiva. Então, eu acho que, primeiro, falta esse repertório de como comunicar sem necessariamente parecer ofensivo. Eu acho que falta isso. Eu acho que falta também essa compreensão de, bom, não é porque algo está sendo comunicado, algo que essa pessoa não gosta, algum desconforto, que necessariamente é um ataque, então eu tenho que me defender, e para me defender eu vou contra-atacar, então eu vou lançar mão de ofensas, eu vou lançar mão de falas mais ríspidas, grosseiras, enfim, para tentar me defender, porque essa é a nossa tendência. Se eu me sentir atacada, eu vou tentar me defender contra-atacando, e aí a gente entra numa bola de neve. É, porque eu acho que nisso que tu falou tem dois pontos que é muito importante. É claro que o como eu comunico pode trazer esse tom de ataque ou não. Então, isso é uma coisa que eu falo muito em sessão. Esse como eu comunico é essencial nessa parte da questão do ataque. Mas eu também acho que é importante quebrar um tabu que vai se construindo. Não acho que é todo mundo que se encaixa aqui, mas eu enxergo algumas pessoas e por vezes eu me enxergo nisso, que é tá tudo bem a gente pontuar coisas que não são legais. Tá tudo bem eu precisar falar, cara, não gostei do que tu fez. É importante ter espaços para também falar sobre coisas desconfortáveis sem que isso seja algo que vai acabar com tudo. Eu fico pensando assim, o quanto que muitas comunicações acabam não acontecendo, a gente vai colocando embaixo do tapete porque é muito desconfortável entrar em contato com aquilo. Só que é isso, se a gente conseguir trazer uma comunicação assertiva, como tu disse, uma comunicação que não seja nesse tom de ataque, que seja um tom mais, eu diria, emocional, mas no sentido de estar expressando mais a procura de um conforto dentro daquela relação, não necessariamente vai ser uma coisa ruim, né? Então eu acho que são esses dois pontos muito importantes quando eu penso em comunicação, que eu acho que é essencial de se trabalhar. Eu escuto muito isso, desconfortos sobre falar incômodos, e aí vai guardando, engolindo e colocando isso pra debaixo do tapete. E eu sempre costumo usar muito a metáfora do copo d'água, que bom, se a gente vai guardando os incômodos, é o copinho que vai enchendo, só que uma hora a tendência é que ele transborde. Um fenômeno muito comum da gente observar é de tanto eu guardar, em qualquer coisinha que aconteça que me incomode, eu vou explodir, vou ter uma reação às vezes até desproporcional para aquele contexto, porque eu tô tão cheia de incômodos, de desconforto,
desconfortos, de chateações que eu fui guardando exatamente pra esquivar do desconforto de ter uma conversa talvez um pouco difícil, chega no momento em que eu não tenho mais onde enfiar desconforto dentro de mim, eu acabo até tendo uma reação que talvez possa ser muito pior, mais prejudicial do que talvez seria ter uma conversa difícil, como eu imaginei. E aí, nesse lugar de esquiva, eu posso acabar tendo, né, um comportamento ainda mais prejudicial. Eu acho que tem dois perfis de pessoas, né? Quando eu penso na questão da comunicação, que tem aquela pessoa que comunica de uma forma muito violenta, sempre apontando muito o dedo e que traz tudo e qualquer coisa de uma forma muito agressiva. E tem essa pessoa que fica assim, ai, eu prefiro não falar, prefiro ficar quieta, mas aí onde que eu guardo isso? Vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, e em algum momento aquilo ali acaba explodindo. Não tem, precisa ir pra fora, não tem mais onde guardar. Acho que a comunicação, ela deveria ser vista exatamente para evitar isso, exatamente para ser uma coisa resolutiva. Comunicação nesse lugar da gente conseguir se resolver, conseguir se entender, conseguir se equilibrar, conseguir se sintonizar de volta. E não com essa ideia de comunicação logo perigo, logo, meu Deus do céu, que horror, que horrível isso. E por isso que também olhar para esse outro tipo de perfil de pessoas, são pessoas mais agressivas, que trazem de forma mais violenta, também educá-las a como se comunica de uma forma que não vá acionar essa outra pessoa, ou para ela se defender, ou para ela só ir se retraindo. Mas daí também entra aqui o papel da escuta, de como que essa pessoa tá escutando. Eu tô escutando só pra me defender? Eu tô escutando já pensando em como eu vou responder? Ou eu tô escutando pensando em tentar compreender o que essa pessoa tá querendo me dizer? Tentar entender o que de fato aquela pessoa tá tentando me comunicar? Porque é muito importante o papel da escuta dentro da comunicação também. Porque só falar por falar, Aí a gente perde o objetivo da comunicação. perde o objetivo. Mas se a pessoa tá no papel de escutar e querer compreender e tá, como que a gente vai conseguir fazer isso juntos? Porque a comunicação é feita de duas pessoas, no mínimo. Então eu acho que é tão importante pensar na escuta como é importante pensar na escolha das palavras. Acho que evitar esse lugar mais crítico é muito importante. É isso. Se eu me sinto criticada, vou me defender e a gente volta nessa bola de neve. Mas também a escuta como realmente esse lugar de empatia, de tentar me colocar no lugar do outro, de tentar compreender as coisas pela perspectiva dele. Afinal, esse é o objetivo da comunicação, fazer essa ponte. É, porque eu fico pensando também, né? Eu vou lá, comunico uma coisa e a pessoa não acolhe aquilo de jeito nenhum, nunca. Nunca. O tempo inteiro tu tá comunicando. E assim, às vezes a gente até tá comunicando com boas escolhas de palavras e tá colocando de uma comunicação assertiva e a comunicação mais do eu, que a gente já fala o que é isso, mas tentando trazer isso mais realmente fazendo um pedido emocional naquela comunicação. E a outra pessoa tá só aqui. Não escuta e não escuta e não escuta e se defende, se defende, se defende. Essa pessoa que tá tentando comunicar também vai acabar se retraindo, vai se fechando e não vai chegar a lugar nenhum. Tem a questão daqui de a gente às vezes tem que sustentar de que não vai ser agradável escutar e de que eu não tenho controle de como o outro vai estar recebendo aquilo que eu vou falar. Comunicação não necessariamente é para instaurar paz mundial. Às vezes a resolução ela não vem na ordem do os dois estão agradados. Às vezes a comunicação vai ser um fica mais desagradado e o outro pelo menos mais aliviado. Enfim, são várias nuances que precisam ser pensadas aqui quando a gente fala da comunicação, mas só para reforçar, assim, o quanto que o papel da pessoa que fala é tão importante quanto o papel da pessoa que escuta e vice-versa. Né? Pegando esse gancho, então, para explicar um pouco o que a gente se refere com a comunicação do eu e comunicação do tu. Envolve muito o comunicar os nossos sentimentos em uma ação, em como a gente se sente, o que passa dentro da gente com o comportamento do outro, do que entrar nesse lugar mais crítico, que envolve um ataque, de apontar o dedo pro comportamento errado e equivocado do outro. Porque quando a gente comunica o que passa dentro da gente, como a gente se sente, existe uma tendência maior a empatizar. Se a gente entra nesse lugar de ataque, da raiva, que claro, aparece por vezes, não é pra gente demonizar esse funcionamento, mas sim entender que é muito mais difícil que o outro empatize, se coloque no nosso lugar se a gente tá nesse lugar da raiva. Se a gente comunica o quanto aquilo nos chateia, nos magoa, nos machuca, como a gente se sente a partir do comportamento do outro, é muito mais fácil que esse outro tenha esse comportamento de empatizar e querer escutar de uma maneira mais ativa. Né? Eu uso muito na clínica e eu até já passei para amigos, assim, também, a comunicação do eu e a comunicação do tu. É bem nessa ordem que tu tá dizendo, assim, que a comunicação do tu, ela é muito mais isso de aponto o dedo. Eu aponto o que tá errado, eu critico, eu tô apontando aqui para ti. O teu instinto natural vai ser querer se defender. E por vezes tu vai se defender trazendo coisas de volta e a gente vai ficar só rebatendo um monte de palavras. Se eu volto pra comunicação do eu, falar mais como eu me sinto, como que isso me afeta de certa forma, é bem o que tu traz, assim, de
o instinto vai ser mais tipo, nossa, mas esse não é o meu objetivo, eu não queria te fazer sentir assim. Claro que aqui entra o como que essa outra pessoa tá escutando também. Eu vou trabalhar dentro daquilo que tá ao meu alcance. Tá ao meu alcance pensar em comunicar de uma forma mais assertiva, pensar na escolha de palavras, pensar em como eu vou estar passando isso para essa pessoa. Eu acho que também é importante, antes da gente pensar em comunicar, é entender o que de fato aquilo tá significando para mim, da onde que aquilo tá vindo, porque eu tendo a dizer que comunicação normalmente são pedidos emocionais. A gente tá pedindo por alguma coisa. E é importante a gente entender o que é. Por exemplo, numa briga de um casal, se eu tô querendo falar que tal coisa que ele fez ali pra mim eu não gosto, eu tenho que entender, tá? O que isso está significando pra mim? E antes de eu falar quando tu faz isso eu não gosto, ou, enfim, é pensar quando isso acontece, como que eu me sinto. O que isso reverbera em mim? Como que eu tô recebendo isso? Porque é isso, por vezes, o ato em si da pessoa, que vai ser o conteúdo, não necessariamente é uma coisa muito errada, mas como isso está reverberando em mim é o que está trazendo o conflito e o desentendimento. Se eu tenho a consciência de como que aquilo me afeta, o que está acontecendo dentro de mim e eu consigo comunicar isso, pode ser muito mais fácil para a pessoa pensar, olhar e falar assim, pá, não era o que eu estava querendo, não era a minha intenção, desculpa, como que eu posso fazer isso de outra forma? E aí facilita também com que a gente tenha as nossas necessidades supridas, porque comunicar o que a gente precisa, o que a gente está sentindo, bom, é essa ponte pro outro conseguir entender o que passa dentro da gente e poder nos dar aquilo que a gente está precisando no momento. Se a gente não fala como a gente se sente, a gente só fala, bom, eu não gosto disso que tu faz e ponto, isso abre margem para tantas coisas, de novo, para crítica, de bom, então meu jeito de agir é errado, tu não gosta do meu jeito de agir, mas pra mim isso tá certo, a gente abre um leque de possibilidades. Agora, bom, eu me sinto muito desrespeitada quando isso acontece, porque XYZ, quando a gente dá um contexto maior, facilita a pessoa conseguir compreender, conseguir suprir aquilo que a gente está precisando naquele momento. Mas comunicar é assustador, né? É difícil. Eu tenho um livro que eu gosto muito que fala muito sobre essa ideia do querer ser uma pessoa boazinha e não dar problema pro outro. Logo a gente acaba se silenciando nas nossas necessidades e acaba não conseguindo comunicar muito bem o que a gente precisa. Penso muito sobre o papel do silêncio quando a gente fala de comunicação. O quanto que eu vou engolindo, esse silêncio vai se criando, mas esse silêncio também comunica alguma coisa, né? Em algum momento, em algum lugar, isso vai começar a ir pra fora, de alguma forma. Eu tendo a dizer que o corpo também fala muito, então tu vai percebendo afastamentos e coisas, e tudo isso eu acho que são espaços que poderiam estar sendo ocupados pela comunicação, pra gente pensar em, tá, o que tá se passando aqui dentro, como que eu posso melhorar isso. Eu sinto que pra mim é uma coisa que precisa ser muito melhor desenvolvida ainda também, porque é muito desafiador, né? Pensar em comunicar é uma coisa super desconfortável, mas é o que eu falei no início ali, eu acho que quando a gente começa a tentar limpar um pouco o tabu da comunicação e ver isso, na verdade, como uma puta fortaleza, assim, tipo, é muito bom. Eu admiro demais quem consegue pegar e se posicionar, assim. Quando a gente conseguir limpar isso, a gente vai ver que, na verdade, comunicação, cara, é o básico. É o mínimo, né, pra gente conviver em sociedade. Porque as pessoas interpretam as coisas pelos seus olhos, a partir das suas bagagens. A gente não sabe o que tá se passando na cabeça do outro e a gente nunca vai saber se a gente não comunicar. No episódio passado a gente falou sobre coisas que parecem óbvias e aí fica a expectativa e gera frustração. Sim. Poxa, a comunicação entra muito aí, como eu falei, eu brinco muito, o outro não tem bola de cristal. Pra gente pode ser óbvio que, poxa, tu não trouxe um chocolate pra mim quando tu foi no mercado, mas tu sabe que eu amo chocolate, como assim? Isso é óbvio. Mas a pessoa não tem como saber o que se passa dentro de ti. E aí a comunicação entra como essa ponte super importante de expor o que tá sentindo e poder ter uma resolução desse incômodo, ter a sua necessidade atendida, sem necessariamente gerar uma grande discussão, mas também entendendo que pode sim gerar um conflito, mas isso faz parte do processo comunicativo de expor as nossas necessidades. Quando eu penso na ideia da comunicação ser algo desconfortável, acho que não tem como a gente evitar desconfortos. Os desconfortos, eles estão dados, eles estão aí, a gente tem que aprender a conviver com eles e a lidar com eles. Então, dentro desses desconfortos, eu vou escolher, eu prefiro ficar desconfortável em não comunicar o que pra mim é uma necessidade, ou eu vou entrar em contato com o talvez deixar o outro desconfortável com essa informação que eu preciso colocar pra fora em prol de suprir as
minhas necessidades. Claro que tem o como que eu posso comunicar isso, mas nessa tentativa de evitar um momento desconfortável ali, alguém vai ficar desconfortável. Alguém vai ficar desconfortável e a consequência disso pode ser até pior, pode até, de novo, gerar um grande conflito em que a gente já tá saco cheio, super irritados, ativados emocionalmente, e aí a gente vai comunicar de uma maneira que não vai ser tão bacana, que não vai ser muito assertiva, e aí o outro vai se sentir atacado e aí a gente vai uma bola de neve. De um problema, de uma questão que talvez poderia ser resolvida lá antes, quando ela era ainda bem pequenininha. Mas evitar esse desconforto faz com que a gente acabe não fazendo isso e pode ter consequências muito piores lá pra frente. Quando será que comunicação virou uma coisa tão bicho de sete cabeças, né? Porque eu não sei tu, mas a minha sensação é que 97% das vezes que eu escuto um conflito, a minha resposta é sempre pensar em como que foi comunicado, como que se deu essa comunicação. Se ela ouve, se aconteceu uma comunicação e para resolver vamos comunicar? Vamos resolver a partir da comunicação? Claro, a comunicação não é a solução mágica. Mas quando a gente não comunica, a gente já tem a certeza do não. A gente já tem a certeza de não ser atendido, de ser frustrado. A gente já tá com isso posto, né? O não a gente já tem. Agora, a comunicação é a tentativa de conseguir reparar, olhar, suprir, enfim, fazer as coisas acontecerem de uma maneira bacana. Não é fácil, porque é bem o que tu disse. Comunicação, ela não é sucesso, não é uma garantia de sucesso. Mas eu acho que é importante a gente pensar nesses espaços da gente falar sobre a importância da comunicação. E comunicação é uma coisa que a gente pode aprender também, né? Os dois pontos. O como eu vou comunicar e dentro de uma comunicação, como que eu escuto essas informações. É muito importante que a gente também coloque a responsabilidade no peito, a mão na consciência e pense, tá, como que eu tô me posicionando nessas conversas, como que eu tô escutando o que essa pessoa tem pra me dizer. Eu tô escutando pra pensar numa resposta ou eu tô escutando pra pensar em compreender essa pessoa e como que a gente vai resolver isso. Pensar também nessa questão dos desconfortos. Cara, é desconfortável, mas é a forma que a gente tem pra pensar em apaziguar um pouco as situações. É justo comigo guardar tudo pra mim, ficar com os desconfortos sozinha e não expor. E também é justo com o outro que exista aqui um incômodo que ele nem tem a consciência, nem tem a informação, porque eu tô guardando isso pra mim. Que a comunicação também ocupa esse lugar de ser justa e colocar os seus pingos nos is, poder suprir as duas partes ou enfim, todas as partes de um contexto. Né? Eu acho que pensar na ideia de comunicação é tanta coisa, tanto ponto sobre a comunicação que eu fico pra mim é até meio difícil de saber onde começar, assim, porque é nossa, pra mim comunicação é uma coisa tão importante, é tão desafiador pra mim, mas é tantos pontinhos de como que eu me posiciono, como que eu comunico, né, o que isso me atravessa, enfim, é realmente um assunto que eu acho que é muito pano pra manga pra gente pensar, e acho que é um tema de casa pra todo mundo também conseguir pensar, tá, como que eu tô comunicando, como que eu tô me posicionando nas conversas, tô conseguindo compreender o que a pessoa tá tentando me trazer, tô conseguindo expressar aquilo que eu realmente preciso. Vixe, acho que tem tanta coisa que dá pra ser feita a partir disso. Seguimos construindo juntos? Seguimos.